Pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal Tiro Consciente, o canal que proporciona a vocês o devido conhecimento a respeito do universo das armas de fogo, principalmente sobre legislação. Em se falando em legislação, estou aqui com o promotor, CAC, instrutor de tiro, promotor há 20 anos, trabalhando já, inclusive no júri, Dr. Flávio César de Almeida Santos. É isso mesmo, né, doutor? Isso mesmo. É uma satisfação muito grande participar da palestra do senhor aqui em Guaxupé. Nós estamos na cidade de Guaxupé, hoje, participando da palestra do promotor sobre legítima defesa. E estamos também com alguns questionamentos para o promotor, para esclarecer as pessoas, os inscritos no canal, que sempre nos perguntam questões polêmicas, e hoje, nada mais justo, o promotor falar com toda a propriedade para nós esclarecer as nossas dúvidas. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu acompanho o senhor já, os vídeos do senhor há algum tempo, já vi vários vídeos do senhor no YouTube. É muito satisfatório mesmo, a palestra foi muito esclarecedora. E o primeiro assunto que eu queria tocar com o senhor é a respeito do porte, do porte de trânsito do atirador esportivo, O atirador esportivo, de acordo com o decreto 9846, ele tem o porte de trânsito. Tiveram novos decretos agora, mas tem aí os 60 dias de vacatio legis. Então, eu queria que o senhor falasse sobre o porte de trânsito e também sobre a abordagem policial, Como que o policial deve se portar, na opinião do senhor, como fiscalizador da atividade policial, como o policial deve se portar durante uma abordagem ao CAC que esteja devidamente, com o intuito ali do treinamento. Ô Lucas, eu agradeço o convite, Foi muito bom encontrar com você aqui em Guaxupé, e é sempre interessante essa troca de ideias e informações, principalmente num canal igual o seu, que leva informações de qualidade, ao seu público. Olha, o porte de trânsito, eu já falei isso em alguns vídeos e em algumas ideias, algumas conversas com amigos, inclusive escrevi um artigo sobre esse porte, mas é um porte extremamente simples, é um porte concedido ao atirador justamente para que no deslocamento, seja do treino, seja da competição, ele possa andar a pronto uso, E eu digo isso, inclusive, eu já vi que várias pessoas falam que é um porte para a defesa do acervo, coisa que eu não concordo absolutamente, de forma nenhuma, porque o porte é para a segurança da pessoa, que eventualmente está numa situação delicada, que é exatamente na posse de armas de fogo, que tem em si o interesse dos bandidos, das pessoas, a sua obtenção. Então, é uma situação peculiar, onde se coloca o atirador de frente a uma postura de autodefesa. Inclusive é uma faculdade, não existe esse negócio de falar que ele está ali a serviço do acervo, se é uma faculdade, ele vai armado se quiser, ele porta a sua arma a pronto uso se quiser, é uma faculdade, não tem nenhum contrato ou nenhuma determinação de que ele está ali para fazer a defesa do seu acervo. Absolutamente, na minha concepção, por tudo que já estudei e pelo entendimento que tenho, é um porte que assegura a proteção pessoal e, eventualmente, a do seu acervo. Mas justamente porque ele está ali numa situação que exige uma proteção armada. É simplesmente isso. E a abordagem policial, eu já até trato nesse artigo, eu digo que existe uma forma objetiva da polícia atuar, e que está até nesse artigo que depois eu disponibilizo no seu canal, que ela mostra a conferência documental e, estando tudo ok, que ele deve ser simplesmente liberado. Existindo alguma deficiência documental, seja da arma, seja do registro, ou mesmo uma eventual discordância com relação ao trajeto, coisa que a própria normatização não determina, deveria ser feito um registro, como se fosse um BOS, alguma coisa, para poder comunicar o Exército, para aí sim o Exército fazer a fiscalização. E se o Exército, através do seu instituto sancionador, ele entender que há também um crime, ele leva essas cópias para a polícia e para o Ministério Público. E dessa maneira ela atua de uma forma muito mais inteligente, muito mais rápida, muito mais eficaz. Até porque, Lucas, eu costumo insistir nisso,
eu que sou promotor há 20 anos trabalhando no crime, no plenário do júri, nos crimes dolosos contra a vida, nos roubos, estupros e qualquer outro constrangimento que exige a atuação com arma de fogo, eu não vejo em todo esse tempo um único CAC merecedor de uma atuação dessa. Em 20 anos, em centenas de júris, eu não vi essa situação, mostrando que é uma situação completamente excepcional e que poderia colocar a polícia, de fato, na polícia ostensiva e não gastando tempo e energia com situações tão simples como essas do CAC, que são facilmente resolvidas, seja pelo Exército, seja pelo registro da própria PM e levada ao Exército para essa verificação. Doutor, nesse sentido, nós vemos várias ocorrências, né, de até prisão mesmo, ilegal, né, dos CACs. O cara está indo para fazer seu treinamento, talvez utilizando um trajeto que não é o que a polícia entende como certo, mas a gente sabe, como o senhor bem disse, que na legislação não tem isso previsto, e o policial vai lá, faz essa interpretação equivocada da norma, né? E nesse sentido já tem vários defensores da pauta armamentista, como Marcos Colon, César Mello, que sempre atuam pontualmente nesses casos, né? Como o senhor vê essa conduta policial poderia caracterizar essa condução equivocada pelo policial, poderia caracterizar um constrangimento ilegal? Não, eu acho que sim, mas exige isso, na verdade, uma demonstração de dolo, né? Quando a gente fala, por exemplo, em abuso de autoridade, no próprio crime, seja na prevaricação, seja no constrangimento ilegal, a gente exige o dolo, né? E no abuso de autoridade ainda em um dolo específico, que é aquela situação específica de que ele queira se beneficiar ou prejudicar outro por vaidade pessoal, etc. A lei lá, ela tem o seu dispositivo que determina isso. É a questão de prova, né? Se a gente conseguir demonstrar que o policial, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, e ainda assim ele insiste nesse tipo de atuação, sem sombra de dúvida, pode existir esses crimes todos. O que eu falo que é muito importante e alerto principalmente os delegados com relação a isso, é não corroborar com esse tipo de postura, né? A partir do momento que a Polícia Civil, por exemplo, através dos delegados de polícia, os promotores de justiça, que são os donos da ação penal, começar a rejeitar, a enjeitar e às vezes também a falta de um entrosamento institucional para poder fazer um fluxo objetivo, tratando com cuidado aquele que é CAC e tratando de forma diferenciada aquele que não é, que é exatamente isso que a Constituição Federal determina, que é tratar desigualmente os desiguais e igualmente os iguais, e aí a gente consegue uma atuação mais eficiente, mais inteligente e que cumpre os objetivos da nossa Carta Magna. Doutor, a arma do Sigma, do atirador, do caçador, do colecionador, pode ser usada para legítima defesa na residência do CAC? Pode, não tem problema nenhum. Eu já vi gente dizendo isso, que a arma do CAC não é arma de defesa. Existe um regramento administrativo que fala com relação ao porte de segurança, tal como os moldes da Polícia Federal, coisa que não tem nada a ver com a situação em concreto de legítima defesa. A legítima defesa, ela determina que aquele que está em legítima defesa, aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Não existe nada além disso, tal como salvo com a arma do CAC, salvo com arma de defesa, salvo com arma de não sei o que. Não existe isso. A legítima defesa ela é exercida nessas situações. E se o instrumento de defesa for a arma do CAC que estiver à disposição, é essa que deve ser usada para a sua eficiente defesa. Não tem absolutamente nada que constrange a pessoa a utilizar. E não só ela, Lucas. Ela, a mãe, o filho, o pai, qualquer pessoa que esteja numa situação e que eventualmente alcance essa arma para a própria defesa, no caso de legítima defesa. Então isso é uma bobagem muito grande, que é repetida de forma rotineira e que não é uma verdade. Perfeitamente, doutor. É a dúvida de muitos CACs, né? Principalmente também dos familiares. Mas, gente, nós assistimos a palestra aqui de legítima defesa do doutor Flávio. Os requisitos têm que estar presentes, né, para caracterizar a legítima defesa e para ninguém incorrer aí em um abuso, em um excesso, né, da legítima defesa. Doutor, por fim, foram editados novos decretos agora, né? Decreto 10.627, 28, 29 e 30, que, inclusive, pessoal, nós fizemos um vídeo no canal, tá ok? Já está publicado aí no canal para todos.
saberem mais sobre os novos decretos e trouxeram, né, várias melhorias para os policiais. Eu até brinco com os meus colegas que lembraram da gente agora, né, que um absurdo muito grande. O policial, que é CAC também, não poderia portar a arma do acervo de tiro esportivo, por exemplo. Então, se eu tenho aí uma pistola .40 no acervo de tiro esportivo, eu não poderia portar aquela arma. Eu teria que comprar outra pistola, se eu quisesse uma igual, daquele modelo, no acervo cidadão, né, também, no nosso caso, policial militar registrado no Sigma, para portar essa arma. Então, são algumas questões da lei, né, que muito controversas, né, que fazem uma bagunça aí no nosso... causa um transtorno gigante na nossa rotina, né? E agora o policial também, se os novos decretos passarem, né, depois do período vacatio legis, o policial vai poder fazer recarga de munição para treinar, porque sabemos que treinamos muito pouco nas instituições policiais, então vamos poder fazer recarga de munição. Melhorou também a questão da quantidade das armas, né, 6 armas para qualquer pessoa aí que tenha a posse, né, ou porte de armas, e 2 de calibre restrito também para os policiais, magistrados, promotores, né, etc. Então, foram várias melhorias. E politizaram os decretos, que, na minha opinião, o presidente nada mais fez que usar o poder regulamentar dele, né, para dar o devido cumprimento ali à norma, à Lei 10.826, né, regulamentar a lei, melhorar algumas situações que estavam prejudicando várias categorias, né, e o pessoal sempre politizando essa questão de arma de fogo. Eu queria saber como o senhor enxerga essa politização, que, na minha opinião, é totalmente desnecessária, né? Não, e não só desnecessária, mas ignorante, né? É tanto débil mental dando informação sobre esse assunto, e pessoas assim que deveriam ser qualificadas para tal e não são. Você vê Supremo decidindo questões que fogem absolutamente daquilo que é verdadeiro. E eu, inclusive, você estava dizendo sobre a recarga e sobre o porte de arma do CAC, veja que comigo aconteceu antes da própria normatização, essas novas, né, da 947, 9846, 47, e eu sou promotor de justiça há 20 anos e tinha, por exemplo, uma arma .40 que era tida como restrita no acervo cidadão registrada pelo Sigma. E na época eu também já era atirador esportivo e tinha uma normatização, vocês eram no Colog 51, que dizia que aquele que tivesse uma arma no acervo cidadão poderia utilizá-la para o esporte. E era exatamente o meu desejo, porque eu não queria comprar outra arma, igual você falou, né? Você tem que ter uma arma aqui e uma arma ali. E aí eu entrei com um pedido para comprar munições e insumos para poder treinar o tiro esportivo na minha arma registrada no acervo cidadão, o que foi negado pelo Exército. Aí você fala, mas não é possível. Então a ignorância com relação ao assunto é tão grande que eu cheguei a cogitar, comecei a esboçar um artigo que era pelo direito de não comprar mais armas. Porque eu não quero ter mais armas. Eu quero ter uma arma aqui, para isso, um calibre desse. Eu não quero ter uma no Sigma e uma no Sinarme de 40, uma no Sigma e uma no Sinarme de 380, uma no Sigma. Eu quero ter uma arma de cada calibre naquela especialidade. E então, ou seja, esses novos decretos, eles facilitam isso. Por quê? Porque evita da pessoa ter que comprar mais armas. Então, assim, até nisso mostra uma ignorância grande desse pessoal que tenta embargar esse tipo de decreto. É um decreto que de forma inteligente, ele faz esse intercâmbio entre as formas, né, os sistemas do Sigma e Sinarme, oportunizando, por exemplo, o mesmo porte de um e de outro, e evidentemente que cada um vai saber o seu limite, porque, por exemplo, eu tenho uma arma que é preparada para um tiro esportivo, que ela é difícil de portar, ela é por causa da ausência de travas, da leveza do gatilho, dessas mexidas, que tornam uma arma não eficiente para o porte. Razão pela qual você deveria sim ter duas, mas muitas das vezes, e a maioria das pessoas querem apenas uma arma e poder ter esse intercâmbio. Então essa politização, ela mostra uma completa ignorância até nesse sentido, né? As pessoas acham que estão dificultando as pessoas a adquirirem arma, quando na verdade estão incentivando as pessoas a comprarem mais, justamente pela dificuldade do sistema, a falta de operosidade dos dois sistemas, né? Então os decretos, eles vêm no ajuste da lei, não tem absolutamente nada, toda e qualquer impugnação é questão de
de ideologia desarmamentista, de pessoas que sequer lê, por exemplo, aqueles livros do John Lott Jr., que mostra por A mais B, que mais armas, menos crimes, e as pessoas, eu acho até, Lucas, eu não sei se isso é maldade da minha parte, já que a gente é promotor de justiça, todo mundo fala que né, o promotor de justiça é o demônio e tudo, mas a gente às vezes pensa o seguinte, eu acho até que essas pessoas, elas têm alguma vantagem em receber da desgraça alheia, porque a manutenção do estado em que está o Brasil é a manutenção de vidas perdidas, de assassinatos em massa, né, que não consegue resolver, né, e sempre colocando uma manta, tapando o sol com a peneira num assunto que o mundo inteiro sabe que não funciona dessa forma. Doutor. Então sem sombra de dúvida, uma politização desnecessária e também, na minha opinião, ignorante. A arma de fogo é o único instrumento no planeta que equaliza forças. É o único instrumento que dá à mulher, ao idoso, à pessoa franzina, ter um pé de igualdade com bandidos que não têm o mínimo zelo, o mínimo medo de acabar e aniquilar com uma família e estuprar sua esposa, matar seus filhos e fazer a maldade que a gente vê diuturnamente. Eu sou promotor, como disse, do Tribunal Popular do Júri, de uma comarca difícil aqui de Minas Gerais, que é Ribeirão das Neves, e a gente vê isso rotineiramente. A polícia nunca chega antes do crime acontecido. Isso é uma mentira, né? Achar que a polícia é a responsável pela segurança de cada um. E não é. Nós somos responsáveis pela nossa segurança. A polícia é responsável pela segurança na rua, pela segurança pública e que, olha, além disso, existem estudos que mostram aí, sem sombra de dúvida, que mesmo na rua existe uma afetação social que mostra que onde tem armas na rua há menos crimes, justamente porque o bandido sabe que ali ele pode encontrar um verdadeiro homem capaz de rechaçar a maldade que ele é capaz de cometer. É isso aí, pessoal. Peço a todos que se inscrevam no canal, nos sigam também nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Lembrem de deixarem seu like, tá ok? Vocês tiveram aí o exemplo da pessoa maravilhosa que é o Dr. Flávio, né? Transmitindo conhecimento para vocês. Esse é o intuito do nosso canal, proporcionar esse conhecimento sincero, verdadeiro, sem mentira, sem falácia, sem bobeira, tá ok? Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Um abraço, Lucas. Obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição dos senhores. Muito obrigado.